sejam A o conjunto 0, 1, 2, B o conjunto 0, 2, 4, f uma função de A em B, tal que f de x é igual a 2x, e g uma função de B em A, tal que g de y é igual a y sobre 2. Façamos o diagrama de Venn da função gof de x. Nós temos que pela f, a imagem de 0 é 0, a imagem de 1 é 2, a imagem de 2 é 4. Pela g, a imagem de 0 é 0, a imagem de 2 é 1 e a imagem de 4 é 2. Pela função composta, nós temos que a imagem de 0 vai no 0 e volta no 0, a imagem de 1 vai no 2 e volta no 1, e a imagem de 2 vai no 4 e volta no 2. Observe que tanto f como g são funções bijetoras. Observe ainda que g de f de 0 é 0, g de f de 1 é 1 e g de f de 2 é 2. Generalizando, nós temos que g de f de x é igual a x. Como a função que leva x pertencente a domínio a um x pertencente ao contradomínio é chamada função identidade, nós temos que g de f de x é igual à função identidade. Quando isso acontece, dizemos que g é a função inversa de f e a representamos por f a menos 1 de x. Esse menos 1 não é expoente, não quer dizer f elevado a menos 1. É apenas o símbolo que usamos para representar a função inversa. Definição. Dado uma função f de A em B bijetora, denomina-se função inversa de f a função g de B em A, tal que, se f de A é igual a B, então g de B é igual a A, com A pertencente a A e B pertencente a B. Uma observação importante. Só existe função inversa da função f se f for bijetora. Por que é necessário que f seja bijetora para existir f a menos 1? Pense um pouco. Vamos responder a essa pergunta por meio de contra-exemplos. Considere f uma função do conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, no conjunto 0, 1, 4, definida por f de x igual a x ao quadrado, e g, uma função de B em A, tal que g de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de x. F de x não é injetora. Repare que nós temos que o 1 é a imagem do menos 1 e do 1. Então, nós temos a imagem do menos 2 é 4, a imagem do menos 1 é 1, a imagem do 0 é 0, a imagem do 1 é 1, e a imagem do 2 é 4. Ou seja, existem elementos no contradomínio que são imagem de duas pré-imagens de x no domínio. Vamos fazer agora o diagrama de G. Nós temos que G de y vai ser igual a mais ou menos raiz de y. Então, a imagem de 0 é 0, a imagem de 1 é menos 1 e 1, e a imagem de 4 é menos 2 e 2. Repare que G não é função, pois existem y pertencentes a B com duas imagens. Logo, não existe f a menos 1. Consideremos agora uma função que não seja sobrejetora. A função f, que vai do conjunto 0, 1, 2, no conjunto 0, 2, 4 e 6, tal que f de x é igual a 2x. Observe o diagrama. A seta em azul mostra as imagens dos elementos pela f. Então, a imagem de 0 é 0, a imagem de 1 pela f é 2 e a imagem de 2 é 4. As setas em vermelho mostram as imagens da função f a menos 1, definida de B para A, por f de menos 1 de x igual a x sobre 2.
Então, nós temos que a imagem do 0 é 0 sobre 2, que é 0. A imagem de 2 é 2 sobre 2, que é 1. A imagem de 4 é 4 sobre 2, que é 2. Verificamos que f a menos 1 de x não é uma função porque o elemento 6 não tem imagem. Vejamos agora como determinar a função inversa de uma função f dada. Seja f de r em r, tal que f de x é igual a 2x menos 1. Determine f a menos 1. Repare primeiramente que f de x é bijetor. Então, nós temos que y é igual a 2x menos 1. Primeiro, troque o x pelo y. Nós temos x igual a 2y menos 1. Isole o y. Se x é igual a 2y menos 1, x mais 1 é igual a 2y. Ou seja, o y vai ser igual a x mais 1 sobre 2. Logo, f a menos 1 de x é x mais 1 sobre 2. Um outro exemplo. Determine f a menos 1 de x quando se tem f de r em r, tal que f de x é igual a x à terceira. Primeiro, a função é bijetor. Agora, vamos determinar a sua lei de associação. Temos que y é igual a x elevado à terceira. Trocando o x pelo y, nós temos que x é igual a y à terceira. Extraindo a raiz cúbica em ambos os lados da igualdade, nós temos que raiz cúbica de x é igual a raiz cúbica de y elevado à terceira. Como o expoente de y cancela com o índice da raiz, nós temos que y é igual a raiz cúbica de x. Portanto, f a menos 1 de x é igual a raiz cúbica de x.